O número 1 vai para Donald Maier. Você agiu intencionalmente? Pelo que entendi, você usou uma arma de fogo, uma pistola, um revólver. Você fez isso de forma intencional? Sim. Senhor juiz, tremendo enquanto se dirigia ao juiz. Um desfecho surpreendente para um caso horrível. Esse garoto, antes aluno do mês, agora afirma ter matado os pais. Ele ficou quase 2 semanas com os corpos na casa suburbana antes de fugir, supostamente tentando chegar ao outro lado do mundo, antes de ser capturado no interior do Kansas. E tudo isso fazia parte de um plano para, eventualmente, matar o presidente dos Estados Unidos. Estamos no caso apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Bem, esse caso foi realmente uma reviravolta atrás da outra desde então. Os pais de Nikita Kossop foram achados mortos a tiros em casa, perto de Milwaukee, em fevereiro do ano passado. Aqui está Nikita Kossop, entrando no tribunal hoje e vou comentar o ocorrido. Isso chocou muitos que acompanham o caso desde o início, porque é um caso que tem tantas camadas, incluindo a camada de supostamente fazer parte de um plano para assassinar o presidente dos Estados Unidos. Agora, eu vou explicar essa parte em um momento, para realmente entender por que a audiência de hoje foi tão chocante e por que pode fazer sentido para Nikita Kossop concordar com o que ele fez no tribunal. Quero te atualizar sobre como chegamos a esse ponto da história. Precisamos voltar ao dia 28 de fevereiro do ano passado, quando a polícia de Waukesha, Wisconsin, encontrou a mãe de Nikita Kossop e seu padrasto mortos em casa. Esse lugar é perto de Milwaukee. Eles viviam em um cul-de-sac, num bairro agradável. Aqui está uma foto do casal. Don Maier, padrasto de Nikita, à esquerda, e Tatiana Kossop, mãe biológica de Nikita, à direita. A mãe de Maier disse à polícia que seu filho havia enviado mensagens de texto que ela achou estranhas. No dia 23 de fevereiro, ela contou que seu filho, padrasto de Nikita, enviou mensagem a outro familiar avisando que estava mal e se afastaria das redes sociais por um tempo. Na mesma época, a polícia recebeu uma ligação da escola de Nikita Kossop informando que ele estava ausente há 2 semanas. E até aquele momento, ele tinha a frequência perfeita no ano. E quando a polícia entrou na casa, foi aí que essa história tomou um rumo horrível. Eles acharam o padrasto de Nikita baleado na cabeça em um cômodo e Tatiana, sua mãe, morta a tiros em outro. Ambos os corpos estavam cobertos por cobertores. Agora, a grande pergunta naquele momento era: onde estava o filho de 17 anos de Tatiana? Nikita, um vizinho disse que o viu saindo dirigindo o Volkswagen Atlas do Don cerca de 5 dias antes. Vale notar que Nikita Kossop não possuía carteira de motorista. A polícia rastreou os celulares de Don e Tatiana, localizados a 15 horas dali, em Wyoming. O celular de Nikita foi rastreado em Iowa, no maior posto de caminhões do mundo, a 11 horas dos celulares dos pais dele em Laramie, Wyoming. A polícia checou as imagens das câmeras de segurança do posto e eles disseram que viram Nikita, viram o carro do padrasto dele e Nikita estava com a família e com o cachorro. Seu sobrenome se pronuncia Kossop, Kossop? Kossop. Tudo certo agora? Kossop foi preso no Kansas e depois transferido para Wisconsin para responder às acusações. Então vamos falar sobre as provas que surgiram neste caso, e são muitas. Então, dentro do carro de Don Maier, a polícia encontrou uma arma, e era uma arma que estava desaparecida da casa. Seria do mesmo tipo usado no tiroteio contra Don e Tatiana. Segundo a polícia, também havia eletrônicos e um cartão Securi digital. Nesse cartão Securi digital, havia vídeos de dentro da casa em Waukesha. Mostraram Nikita Kossop acendendo velas ao redor do corpo do padrasto para tentar disfarçar o cheiro enquanto o cadáver permanecia lá por dias. A polícia acredita que Don e Tatiana foram mortos em 11 de fevereiro. Isso indica que Nikita ficou na casa com os corpos dos pais por quase 2 semanas, até o vizinho vê-lo sair em 23 de fevereiro no carro do padrasto. No vídeo gravado, a polícia diz que Nikita também parecia estar segurando um telefone perto do corpo de Don, mostrando a alguém o que ele supostamente havia feito. Por que um adolescente,
com presença perfeita e já aluno do mês no departamento de saúde da escola, faria isso. Bem, a próxima parte dessa história, eu me lembro quando isso saiu e minha mandíbula caiu de surpresa. De acordo com os investigadores, Kossop matou os pais para conseguir os meios financeiros para matar o presidente Trump, derrubar o governo dos Estados Unidos e cometer vários ataques terroristas. Vou deixar isso no ar por enquanto. O departamento do xerife de Waukesha analisou o celular de Nikita Kossop e, segundo relatos, encontrou conversas perturbadoras, em russo, com pessoas no TikTok e na plataforma Telegram, que se apresenta como um espaço para a liberdade de expressão. Ela é controversa pela suposta atividade criminosa na plataforma. Segundo o FBI, Kossop tinha material no celular sobre a Ordem dos 9 Ângulos, que, segundo a agência, é uma rede de pessoas com visões racistas e neonazistas extremas. 09 a defende o uso da violência e do terrorismo para derrubar governos e destruir a civilização moderna. Então vamos agora nos aprofundar mais em quem é Nikita Kossop e com quem ele possivelmente estava conversando nas redes sociais em russo. O mandado afirma que, entre 14 e 24 de fevereiro, após Kossop supostamente matar os pais, ele morou com os corpos na casa. Ele tinha mensagens no Telegram em russo que diziam, abre aspas, responda a todos e diga que você ficou doente e leve, arraste-os para o porão agora. Lembre-se, no começo, a mãe de Don tinha chamado a polícia, em parte por causa de algumas mensagens de texto estranhas que ela disse ter recebido do filho. Segundo a linha do tempo dos investigadores, essas mensagens foram enviadas após a morte de Don e Tatiana. O FBI aparentemente já tinha feito contato com a família Kossop em 2023. Até hoje, pouco se sabe sobre essa reunião, mas é certo que agentes federais falaram com a família de Nikita em novembro daquele ano. No documento recém-divulgado, os agentes dizem que Nikita Kossop, que usava o nome de usuário Awoken no TikTok, teve conversas com outra pessoa sobre a ideologia racista da Ordem dos 9 Ângulos, ou 0NA. Agora, isso foi em dezembro passado, 2 meses antes dos pais serem assassinados. Ele relata a outro usuário que falou com uma garota sobre a ideologia e que ela, segundo ele, reagiu bem. Também disse que, se seus pais soubessem, eles tirariam meu celular se eles descobrissem. Ainda mais após a visita do FBI, risos. As autoridades também acharam Kossop no Telegram como accelerationist. Em 21 de janeiro, menos de um mês antes, os pais dele foram mortos. Em fevereiro de 2025, ele teria falado com alguém sobre um ataque terrorista, perguntando, abre aspas, que país você acha que vai ser culpado por isso? Com um usuário desconhecido respondendo, abre aspas, a Rússia será culpada por isso. Esse é o objetivo. Nikita então continua dizendo, abre aspas, quando chegar a hora de eu te enviar meu manifesto para você divulgar online, deve ser em PDF. Além disso, você não vai mudar o manifesto, diz o FBI. Eles encontraram um manifesto, tem 3 páginas, e fala sobre o assassinato do presidente dos Estados Unidos, para criar uma revolução política e, para citar, salvar a raça branca de, aspas, políticos controlados pelos judeus, com a última página mostrando imagens e elogios a Adolf Hitler. Ser especificamente Trump é óbvio. Eliminar o presidente e talvez o vice certamente causaria caos. E não só isso, mas também vai trazer ainda mais para o público a ideia de que assassinatos e acelerar o colapso são coisas possíveis de se fazer. Fim da citação. Kossop escreveria, abre aspas, como observação à parte. Não sei quais outros ataques podem acontecer, nem quem são os alvos, mesmo sendo da mesma ideologia que eu. É isso que quero dizer. Este manifesto é especificamente para o ataque que tem como alvo Trump. Agora, uma peça-chave de evidência neste caso será a quantidade de dinheiro e joias que Kossop tinha com ele quando foi preso no Kansas. Ele estava com um cofre aberto de joias femininas, 14 mil em dinheiro, e documentos bancários. Parece que Kossop queria usar esse dinheiro, que ele conseguiu supostamente matando seus pais, para comprar um drone que ele usaria em um ataque terrorista. Em outra conversa no Telegram, Kossop fala com o usuário Anjo da Morte sobre um drone com um mecanismo de liberação.
Kossop supostamente pergunta sobre como cuidar de um drone. E o usuário diz a ele que o valor custaria entre 12.000 e 1.500. Eles também, supostamente, conversam sobre um dispositivo explosivo improvisado ou dispositivo explosivo improvisado. Kossop também solicitou fones que protegessem seus ouvidos do som de um 357 Magna Arma, usada para matar sua mãe e padrasto. É importante notar isso. Kossop teria mencionado o pagamento em Bitcoin porque, em audiências anteriores, promotores disseram que ele parou em uma máquina de Bitcoin durante sua viagem por vários estados, depois de, supostamente, matar seus pais, o motivo pelo qual Nikita dirigiu para o oeste a partir de Wisconsin após assassinar seus pais. Parece ter vindo de pedidos online de um número de telefone ucraniano no Telegram. Kossop também conversou com alguém que escreve em um dialeto do leste europeu. Isso lhe deu coordenadas para dirigir do sudoeste de Wyoming, pelo Kansas, até perto de Oklahoma. Kossop então pergunta, abre aspas, depois, de lá até Eureka, Califórnia, são 30 horas. Você acha que vou ter tempo suficiente? Kossop perguntou, quanto tempo preciso me esconder antes de ir para a Ucrânia? Abre aspas, devo praticar meu russo, pois entendo bem, mas falar é difícil. Na Ucrânia, vou arrumar um emprego e levar uma vida normal. Mesmo quando descobrirem que fui eu quem fez isso, ele também disse, as outras 10 pessoas têm crenças parecidas com as minhas ou são diferentes. Há também uma mensagem cortada que diz, supondo que meus pais não vão embora. Veja aqui, parece que as autoridades tinham um caso incrivelmente forte contra Nikita Kossop na manhã de quinta-feira. Kossop enfrentava 2 acusações de homicídio doloso em primeiro grau e 2 acusações de ocultação de cadáver, além de algumas acusações estaduais menores, incluindo furto de propriedade. Mais de 10.000 jurisdição. Na manhã de quinta-feira, ele admitiu culpa por 2 acusações de homicídio doloso em primeiro grau, e as demais acusações estão sendo retiradas. Aqui está Kossop respondendo às perguntas do juiz. E quero que você preste atenção na cadeira dele enquanto ele responde às perguntas. Compare com a dos advogados dele e você pode vê-lo. Parece que ele está tremendo enquanto fala. Essa é a sua visão sobre a posição do Estado? Sim, meritíssimo. Certo. E a sua compreensão, senhor, que você e seu advogado estarão livres para argumentar pelo que acreditam ser uma sentença ou sentenças apropriadas neste caso? Sim, meritíssimo. E também está correto, senhor, que você e o senhor Heffel discutiram os parâmetros, ou seja, a extensão das sentenças. Ou seja, se o senhor for considerado culpado dessas 2 acusações de homicídio doloso em primeiro grau, cada uma delas acarreta uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional estendida. O senhor entende isso? Sim, meritíssimo. Mas, por outro lado, existe uma opção em que o tribunal pode permitir a liberdade condicional estendida. Elegibilidade, não uma promessa disso, mas a oportunidade ou elegibilidade para a liberdade condicional estendida. Depois de 20 anos cumpriu todas as sentenças, entende isso? Sim, meritíssimo. Então é isso. Não é um mínimo, mas pode haver supervisão após 20 anos por sentença. Você entende isso? Sim, meritíssimo. Certo, o Sr. Rafael explicou isso de forma adequada para você? Sim, meritíssimo. Vou falar agora sobre outros pontos do questionário de confissão e do formulário de renúncia de direitos. Senhor Rafael, seu cliente tem uma cópia à frente. Tudo certo. Isso me diz que você tem 18 anos de idade e completou 11 anos de escola. Isso está correto? Sim, meritíssimo. Esses incidentes impediram você de concluir o ensino médio, certo? Sim. Senhor juiz, tudo bem. Tem dificuldade para ler? Não tenho, senhor juiz. Tudo bem, você conseguiu ler e entender os documentos que foram gerados neste caso, ou seja, relatórios policiais, depoimentos de testemunhas, talvez, ou outros documentos que foram gerados neste caso? Sim, senhor juiz. E também, você conseguiu ler e entender esses documentos que você me entregou? O questionário de confissão e o formulário de renúncia de direitos? Sim, senhor juiz. Isso também me mostra que você entende inglês. É por isso que eu fiz essa pergunta sobre o seu nível de escolaridade, porque não se trata apenas de até onde você chegou na escola,
Mas se você foi capaz de compreender e entender todo o material que foi gerado neste caso, você sente que teve tempo para fazer isso também? Sim, meritíssimo. Aqui afirma que você compreende as acusações ao se declarar culpado. E, na verdade, você e seu advogado, seus advogados, devo dizer, incluíram, junto com o questionário de confissão, o que chamamos de instruções ao júri para esses crimes de homicídio doloso em primeiro grau. Está numerado como 1000 e 10.010 e estabelece os elementos do crime que o Estado teria que provar se este caso fosse a julgamento. Você revisou isso com o Sr. Rafael? Sim, meritíssimo. Você entende o que o Estado teria que provar se você fosse a julgamento em cada um desses casos? Sim, meritíssimo. Tudo bem. Nós vamos falar sobre esses elementos em breve, tudo bem. Isso indica que você não faz tratamento para doença ou transtorno mental, correto? Sim, meritíssimo. Também é verdade que você não consumiu álcool, medicamentos ou drogas nas últimas 24 horas. Sim, meritíssimo. Senhor Raffaele, como de costume, vou perguntar sobre seu entendimento de inglês e leitura. O senhor Cacipe tem 18 anos, antes tinha 17, creio eu. Quando o senhor iniciou sua representação, sentiu que teve tempo suficiente para revisar com seu cliente os materiais de descoberta, neste caso? Sim, meritíssimo. E lá, presumo eu, havia também gravações em vídeo. O senhor revisou essas gravações com ele também? Fizemos tudo certo, sem nenhuma dúvida sobre a capacidade dele de compreender ou entender. Vou dar um passo atrás. Você tem alguma dificuldade para se comunicar com seu cliente? Não. Tudo bem. Agora vou falar sobre seus direitos constitucionais. Este documento à sua frente diz: entendo que, ao declarar isso, abro mão dos seguintes direitos constitucionais. Todos os direitos estão listados aqui, cada um com uma caixa ao lado marcada com um X. Você já revisou esses direitos com seu advogado? Sim, meritíssimo. Você entende esses direitos? Sim, meritíssimo. Então você está abrindo mão desses direitos? Sim, meritíssimo. Me confirme. Está escrito: abro mão do direito a julgamento. Isso é verdade? Sim, meritíssimo. Abro mão do direito ao silêncio, sabendo que ele não seria usado contra mim no julgamento. Verdadeiro. Sim, meritíssimo. Abro mão de testemunhar e apresentar provas no julgamento. Verdadeiro. Sim, meritíssimo. Abro mão do direito de intimar testemunhas para que compareçam e testemunhem a meu favor no julgamento. Você entende que uma intimação é uma ordem judicial que você e seu advogado poderiam obter e vocês poderiam obrigar testemunhas a comparecerem ao tribunal em seu favor. Mesmo que elas não quisessem fazer isso, você entende isso? Sim, meritíssimo. É verdade que você também está abrindo mão desse direito? Sim, meritíssimo. Diz: eu renuncio ao direito a júri, onde os 12 jurados teriam que concordar se sou culpado ou inocente. Isso é verdade? Sim, meritíssimo. Eu abro mão do meu direito de confrontar no tribunal as pessoas que testemunham contra mim e de interrogá-las. Interrogar permite que você e seu advogado questionem as testemunhas para testar a veracidade. E a precisão do que dizem. Você entende? Sim, meritíssimo. Você também está abrindo mão desse direito? Sim, meritíssimo. Por fim, diz: abro mão do direito de exigir que o Estado prove minha culpa além de dúvida razoável. Isso é verdade? Sim, meritíssimo. E você discutiu o conceito do que significa dúvida razoável? Sim, meritíssimo. Seu advogado falou disso com você? Sim. Alguma dúvida sobre esses direitos? Não, meritíssimo. Alguém de alguma forma forçou o senhor a abrir mão desses direitos? Não, meritíssimo. Certo, vamos dar uma olhada na acusação contra o senhor, ou melhor dizendo, nas acusações. A primeira acusação na denúncia alega que em ou por volta de 11 de fevereiro de 2025, em um endereço na Cedar Hills Drive, na vila de Waukesha, condado de Waukesha, Wisconsin, o senhor causou a morte da vítima A, identificada como Donald Maier, M-A-I-E-R, com intenção de matar essa pessoa, em desacordo com a lei de Wisconsin listada na denúncia. Qual sua resposta à primeira acusação, senhor? É culpado? Meritíssimo. Tudo certo. A segunda acusação diz: na mesma data e local, 11 de fevereiro de 2025, no endereço da Cedar Hills Drive, na vila de Waukesha, condado de Waukesha, Wisconsin, você causou a morte da vítima B, identificada como Tatiana Kossop, com intenção de matar essa pessoa em desacordo com a lei de Wisconsin listada na denúncia. Um crime de classe A. Como responde a essa acusação, senhor?
Culpado. Meritíssimo. Tudo bem. Você cometeu essas infrações? Sim, meritíssimo. Então, quanto à acusação número 1 em relação a Donald Maier, você tomou alguma atitude intencionalmente? Pelo que entendi, você usou uma arma de fogo, uma pistola ou um revólver e atirou nele, causando sua morte. Isso está correto? Sim, meritíssimo. Você fez isso intencionalmente? Sim, meritíssimo. E você sabia que atirar nele causaria a morte dele? Sim, meritíssimo. Sobre a acusação 2, Tatiana Kossop, as mesmas perguntas. Você agiu, usou arma de fogo para atirar e matar? Sim, meritíssimo. Esse era o seu objetivo, senhor? Sim, meritíssimo. Você admite que cometeu ambas essas infrações? Sim, meritíssimo. Senhorita Baze, você apresentou a queixa como base factual. Eu me viro bem. Alguma objeção, senhor Rafael? Não. Sim, meritíssimo. Você entende, senhor Kassep, sobre suas declarações de culpa? Eu vou considerá-lo culpado. Se você não é cidadão dos Estados Unidos, suas declarações podem resultar em deportação, exclusão de admissão neste país ou negação da naturalização de acordo com a lei federal. Isso está claro? Sim, meritíssimo. Como essas são infrações criminais, você ficará impedido de votar até que seus direitos civis sejam restaurados, entende? Sim, meritíssimo. Como são crimes, é ilegal possuir uma arma de fogo. Se algum dia você tiver uma arma, você pode ser considerado culpado de infração grave, com pena de até 10 anos de prisão, multa de 25 mil ou ambos. Entende isso? Sim, meritíssimo. Além disso, este é um crime violento, é considerado, claro, um crime violento. Portanto, também é ilegal para você possuir colete à prova de balas. Entendido? Sim, meritíssimo. As demais acusações serão retiradas e consideradas na sentença. Isso significa que vou considerar que você cometeu essas infrações, vou responsabilizá-lo por elas, mas você não será considerado culpado nem sentenciado por elas. Embora eu também possa determinar que você pague restituição. Você entende isso? Sim, meritíssimo. Você não poderá ser processado por isso no futuro. Você também entende isso? Sim, meritíssimo. E você entende que, se eu considerar que sua confissão foi feita de forma consciente, livre e voluntária, eu vou considerá-lo culpado. Você está satisfeito? Você entende isso? Sim, meritíssimo. Certo, você teve tempo suficiente para conversar com seu advogado sobre tudo? Sim, meritíssimo. Você admite culpa e renuncia aos seus direitos de forma livre e voluntária? Sim, meritíssimo. Tem alguma pergunta para mim ou seus advogados? Não. Meritíssimo. A WISN Televisão, de Milwaukee, recebeu uma declaração do promotor do distrito de Waukesha que diz, abre aspas, com o réu prestes a se declarar culpado de 2 acusações de homicídio doloso, as famílias podem evitar o trauma de um julgamento público. Eles estão aliviados em ver o réu assumir a responsabilidade. As provas eram substanciais e a confissão após a audiência de quinta-feira reconhece isso. Vamos garantir uma sentença justa que reflita a gravidade dos crimes e a perda para a nossa comunidade. Participe da conversa sobre este caso. Está aqui o promotor e ex-vice-procurador-geral do estado de Ohio, Mark Weaver. É sempre um prazer tê-lo aqui no Law and Crime. O que você acha desse acordo? Quero dizer, vamos falar sobre as camadas desse caso, e são muitas. Mas, para que isso seja, Nikita Kossop está se declarando culpado das acusações mais graves de ter matado sua mãe e seu padrasto. O que mais me chamou a atenção ao ouvir sobre o acordo judicial foi que as 2 acusações às quais ele se declara culpado têm sentenças obrigatórias de prisão perpétua. Acho que elas podem ser cumpridas ao mesmo tempo, não em sequência, e sempre há chance de liberdade condicional. Não conheço a lei de liberdade condicional de Wisconsin, mas em muitos estados isso é possível. Talvez um futuro governador tenha piedade desse jovem. O que mais me chamou a atenção foi ele admitir culpa nos 2 crimes mais graves. Por quê? Acho que isso leva à pergunta: por que ele faria isso? Bem, antes de tudo, por que ele faria qualquer uma dessas coisas? Ele foi considerado apto para ser julgado, mas é um jovem seriamente perturbado e talvez ele não quisesse passar pelo julgamento e ter cada uma dessas coisas expostas. Talvez ele saiba que isso seria coberto por lugares como Law, Crime e outros e simplesmente não queria passar por essa aprovação. Talvez ele tenha aceitado o fato de que vai passar a maior parte, se não toda, da sua vida na prisão.
Mas vamos descobrir na audiência de sentença se talvez exista alguma possibilidade desse juiz dar uma pequena janela de esperança no final da vida desse homem, que ele talvez possa ser libertado aos 60 ou 70 anos. Aqui no Law and Crime, infelizmente, cobrimos muitos casos de violência familiar, e este é um deles. Mas desde que tudo isso aconteceu, em fevereiro do ano passado, foi como uma camada em cima da outra. E então, eventualmente, chegamos ao ponto em que ele está se comunicando com alguém no exterior, na Rússia, sobre esse plano. Ele está seguindo com esse plano. Então ainda tem isso. O plano dele era fugir para a Rússia e acreditava participar de um esforço para assassinar o presidente dos Estados Unidos. Parece que isso poderia ser algo para o governo federal se envolver. Quero dizer, qual é a probabilidade, agora que ele resolveu essas acusações estaduais, do governo federal entrar e indiciá-lo? Sim, a cláusula de dupla incriminação da Constituição que impede ser julgado duas vezes pelo mesmo crime não se aplica. De acordo com a teoria dos soberanos duplos, o Estado é um soberano e o governo federal é outro soberano. Isso significa que ele poderia ser acusado federalmente por alguns dos crimes que você citou. Acho provável? Provavelmente não. Os escritórios dos procuradores dos Estados Unidos da América que apresentam as acusações estão bastante ocupados, especialmente ultimamente, e duvido que eles queiram abrir um caso próprio. Quando parece muito claro que esse jovem vai ser punido por 40, 50, 60 anos, talvez por toda a vida dele. Você olha para o que ele fez e é simplesmente horrível de tantas maneiras diferentes. E então, você pensa nas consequências horríveis disso e em viver com os corpos dentro da casa, depois ele foge, levando dinheiro e joias com ele enquanto escapa. E então, você tem todo o rastro de comunicação que ele deixou, onde ele estava muito consciente do que estava fazendo. Sabe, na verdade não existe outro lado. Mas ele tem 17 anos, você fala sobre, acho que uma parte de compaixão nisso. Há espaço para isso aqui, sabe, de alguma forma. E acho que onde isso poderia influenciar na sentença dele? Sim, todo ser humano é feito à imagem de Deus e histórias como essa são trágicas para ambos os lados. É trágico que esses pais tenham sido assassinados. É trágico que a vida deles esteja arruinada. Já falei antes, a internet não causou esse crime, foi maldade. O pecado existe desde o Jardim do Éden, certo? Então a internet não causou o crime. Mas há 50 anos ele não poderia ter feito isso, ele não teria entrado em contato com pessoas com quem achava que poderia se unir nessa revolução satânica neonazista para derrubar a América. Não há dúvida de que os meios para ele colocar em prática seus pensamentos dementes foram ampliados pela internet. Então ele é o culpado, ele é quem deve ser punido. Mas é um daqueles crimes em que você consegue se conectar com pessoas igualmente loucas e igualmente más. Isso faz a trama avançar. Quando se trata de, você sabe, aqui está um garoto do subúrbio de Milwaukee que acha que faz parte de algum plano para derrubar o governo dos Estados Unidos da América. Mas acredita-se que ele estava conversando com alguém na Rússia e quão provável é que algum dia descubramos exatamente com quem ele estava falando. Sim, isso é algo que o FBI pode querer investigar. Se de fato houver algum agente do governo russo que estava ajudando essa pessoa, isso é um problema sério. Agora, há muitas pessoas malucas que fingem ser outras na internet. Pode ser que tenha sido isso, mas se realmente era um agente do governo na Rússia ajudando algum jovem a tentar derrubar o governo americano, isso é um problema. Nós não queremos que isso aconteça. Mas esse tipo de intriga que acontece com VPNs e pessoas se escondendo atrás de nomes falsos na internet é bem comum. Na internet as pessoas não são quem dizem. Olhando para o caso que os promotores montaram, e quero dizer, há tantas partes nisso, há um vídeo, aparentemente de dentro da casa, mostrando ele com os corpos, o que é simplesmente terrível de se pensar. Mas também há evidências de que ele pegou as joias da mãe dele, ele pegou dinheiro. Isso meio que mostra isso. Não sei se ele passaria por um controle no aeroporto. Se levasse tudo o que tinha, certamente chamaria a atenção da TSA. Mas ao montar um caso e mostrar a intenção, você demonstra que ele não estava alheio ao que ocorria. Quando alguém tira algo de uma casa, isso é relevante para seu caso? Sim, se for processar, é preciso provar que ele agiu intencionalmente.
o planejamento, e-mails e o tráfego na internet indicam intenção e preparo. Eles foram acusados de abuso de cadáver, que é menos grave que assassinato. Mas algo que você disse, Chris, me chamou a atenção. Havia câmeras de vigilância internas nessa casa. Muitos de nós, eu incluso, temos câmeras de segurança externas para capturar ameaças vindas de fora. Me faz pensar o que esses pais sabiam ou temiam se eles instalaram câmeras de vigilância dentro da própria casa em alguns desses casos. E esse caso certamente é único em muitos aspectos. Mas, sabe, você fala de um jovem. No final da adolescência, ele estava prestes a se tornar legalmente um adulto. Aqui está ele se comunicando. Acho que dessa vez o aplicativo é o Telegram. Mas a gente vê alguns desses aplicativos aparecendo de novo e de novo. Nesses tipos terríveis de casos, como alguém que é promotor, você já viu casos de violência familiar. Esses aplicativos podem ser tão problemáticos assim. Muitos pais acham que sabem o que seus filhos dizem online e quem eles realmente são, mas às vezes você nem sabe com quem eles conversam de verdade. Sim, é impressionante a tecnologia disponível para pessoas como esse jovem evitarem a vigilância dos pais, até mesmo das autoridades. Só precisamos de aplicativos criptografados porque há pessoas más na internet que tentam acessar nossas informações e usá-las contra nós. Por isso, há bons usos para aplicativos criptografados. Normalmente, se um jovem usa um app criptografado, os pais deveriam perguntar: por que você precisa disso? Se você só conversa com amigos, por que não pode enviar mensagens de forma que possamos ver quando quisermos olhar seu celular? Como pais de adolescentes, nossa regra era: o celular é dos pais, fica carregando na cozinha e podemos verificar quando quisermos. Nós temos suas senhas, né? Se você quiser ter seu próprio celular quando for adulto e morar sozinho, aí você terá seu próprio celular. Mas enquanto estiver morando com a gente, nós temos acesso ao que você faz no celular. Ter aplicativos criptografados como Telegram ou Signal no celular já pode levar os pais a questionarem: o que está acontecendo aqui? Parece que sabe. E o FBI conseguiu obter muitas informações dessa empresa, mas aí, com certeza essa comunicação já estava acontecendo há bastante tempo. Quando você olha, nesse caso, era chamado Ordem dos Nove Ângulos, era o tipo de grupo neonazista ao qual ele, sabe, parecia estar aderindo àquela ideologia. Mas também há exemplos, sabe, seja esse tipo de neonazista, seja um grupo religioso, parece que, sabe, existe esse padrão do extremismo que aparece entre os jovens que os torna suscetíveis. Acho que, pela sua experiência, você já percebeu por que crianças dessa idade parecem tão suscetíveis. Não sei quão comum isso é, mas de vez em quando surgem casos em que alguém adota algo muito radical. Eles realmente acreditam, a ponto de agirem assim. Nikita Kassop afirma que fez. Sim. Cientistas do cérebro nos dizem que o cérebro humano só termina de se formar por volta dos 25 anos e, para alguns jovens, nem mesmo até o final dos 20. Aqui temos um jovem com o cérebro ainda em formação. A última área a se desenvolver é a responsável pelo julgamento e bom senso. Todos já fomos ou conhecemos adolescentes e isso confirma o que sabemos sobre eles e seu bom senso. Geralmente, para a maioria dos adolescentes, a falta de bom senso leva a sair após o horário permitido, beber quando não deve e andar com más companhias. Mas para um pequeno grupo, isso se transforma em comportamento criminoso e para o menor e mais perverso grupo, isso se transforma em matar os próprios pais como parte de algum plano estranho da internet. Cara, é que essa história no final das contas, é simplesmente incrivelmente triste, porque você tem membros da família que estão sem seus entes queridos e eles têm que continuar vivendo com isso. Para os promotores, vocês conseguem essas confissões de culpa, então já tem ele. Quanto trabalho falta até 5 de março, quando será sentenciado? Sim, como promotor é isso que faço após as confissões. Eu trabalho em um memorando de sentença, que são os motivos legais pelos quais o juiz deve aplicar a sentença que achamos que o juiz deve aplicar. Agora haverá um relatório pré-sentença feito por oficiais de condicional que vão entrevistar o jovem e conhecidos e recomendar algo ao departamento de condicional. A defesa pode optar por fazer um memorando de sentença, né? A promotoria pode optar por fazer isso. O juiz vai ler todas essas coisas.
Muitos telespectadores talvez não saibam, mas a maioria dos juízes já decidiu o que fará antes de entrar no tribunal. Eles já pensaram sobre isso, às vezes podem deixar uma pequena margem para mudar de ideia de um jeito ou de outro, com base na declaração de impacto da vítima, com base no que o réu disser. Mas na maioria das vezes os juízes já têm uma boa noção do que querem fazer depois de ler o relatório pré-sentença e qualquer memorando de sentença de ambos os lados. Sempre penso nisso, baseado nas audiências em que estive, que podem durar horas. E você tem essas declarações incrivelmente emocionais. Então, parece que tudo chega a esse momento. O juiz abaixa a cabeça, lê por alguns minutos e apresenta uma declaração aparentemente já preparada. Então parece que eles já podem ter tomado sua decisão, embora tenho certeza de que estão ouvindo. Sabe, seguindo em frente com um caso como esse, eu acho o que acontece com ele. É só prisão estadual pelo resto da vida dele? Aqui está alguém com 17, 18 anos, sabe? Ele toma essa decisão quando é jovem. E agora ele vai ficar na prisão estadual, com adultos que talvez sejam criminosos profissionais para sempre. Sim, essa é outra parte do resultado triste dessa tragédia e desse crime horrível. É que ele vai ser o mais jovem, quase exatamente o homem mais jovem em uma prisão cheia de homens muito duros. Por esse tipo de acusação, ele não pode ir para prisões de segurança mínima, ele vai ter que ir para pelo menos uma prisão de segurança média. Ele se tornará um alvo, mas não como um molestador ou estuprador de crianças. Vou processar um caso de estupro de criança na próxima semana. Esse tipo de réu, ao ser condenado e preso, vira o principal alvo dos demais detentos. O crime dele não vai torná-lo um alvo, mas sua juventude e vulnerabilidade sim. A vida dele na prisão será muito difícil. Esses não serão anos fáceis na prisão. Não, e você sabe, ele cometeu um crime horrível e agora se declarou culpado. Para Mark Weaver, ex-vice-procurador, geral assistente de Ohio e promotor. Obrigado por estar conosco no Law and Crime. Agradecemos seu tempo. Obrigado, Chris. Nikita Kassop será sentenciado em 5 de março. Esse foi o caso apresentado pela Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal, no YouTube, Spotify ou assista agora no Peacock. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.